Olá, seja bem-vindo a mais um podcast. A casa é sua. Fique à vontade, sente-se no sofá, na sua cadeira de escritório. Pegue a bebida que você goste, relaxe, porque a partir de agora, nas próximas uma hora e alguma coisa, a gente vai ter muito conteúdo de qualidade. Hoje o meu convidado, ele trabalha com assuntos e temas que você que está nos assistindo, que é empresário, empreendedor ou quer empreender, tem um sonho, com certeza precisa aprender para ter melhores resultados. Então, se você ficar atento, ouvir todas as dicas, pegue lá uma caneta, um papel para anotar, que vão ser insights e vão ser coisas realmente que podem fazer total diferença no seu negócio. Seja bem-vindo, Daniel dos Santos. Tubarão, é isso mesmo? Ô Éder, obrigado pela oportunidade. Excelente tua pergunta. Tubarão, o pessoal me pergunta, né? Por que tubarão? Né? A gente fala em tubarão porque hoje no mercado a gente precisa de uma certa forma ter um posicionamento diferente, né? E o tubarão, querendo ou não, ele acaba ditando um pouco, né, a tendência, ditando um pouco o caminho. E eu vejo que hoje, para que a gente consiga ter um resultado bacana, seja na vida pessoal, na vida profissional, a gente acaba tendo que ser e ter um comportamento de tubarão, não é verdade? Com certeza. Então vocês já viram aí que a gente vai falar com um tubarão, então prestem bastante atenção. Já vou aproveitar aqui desde o início, né, para fazer o nosso merchan, para que você siga o canal, mande esse link aqui pro teu amigo, pro teu conhecido, que você sabe que esse conteúdo vai ser bastante importante para ele. Você acaba nos ajudando também, deixe lá para que as notificações para que você receba. Sempre nas quintas-feiras a gente vai ter vídeo com conteúdo novo. Vale muito a pena você usar uma hora e pouco do seu tempo, que você vai aprender de uma maneira gratuita. E a ideia aqui é justamente isso, é passar conhecimento. E você, Daniel, você é especialista em treinamento e liderança de pessoas, de equipes. Conte para nós sobre isso. Éder, obrigado por perguntar. A gente tem a formação, né? E a gente tem um preparo aí. Trabalho aí há mais de 20 anos no mercado, passei por algumas multinacionais e eu entendi e eu vivenciei muitas experiências onde tínhamos vários problemas com as lideranças. Eu tive muitos gerentes que os caras eram realmente chefes, cobravam demais, e a gente sentia realmente na pele como vendedor, né, as dificuldades que um profissional, muitas vezes focado, determinado, tinha. E aí eu comecei então a estudar um pouco mais sobre isso, fiz a minha formação em coach de vendas, fiz a minha formação em administração de empresas com habitação e comércio exterior, né? E fiz a minha especialização em marketing também. Então, eu caí nessa área realmente de cabeça para entender um pouco mais o que pessoas e profissionais de alta performance fazia para ser diferente. Por que alguns caras conseguiam ter um resultado tão surpreendente, né? E a grande maioria muitas vezes não conseguia. Então a gente começou realmente a entender, a gostar do assunto e aprofundar. E hoje eu atuo nessa área realmente ajudando aí milhares de pessoas a ter um resultado diferenciado aí no seu segmento. E a gente vai falar sobre alguns temas, né, ao longo do nosso bate-papo. Um deles é tipo líder. Tem líder tem característica? Existem formas melhores de treinar, de formar a equipe? Por que é tão difícil selecionar pessoas? Entre outras, são esses os pontos que eu penso que você acabou de nos falar que é especialista, que a gente vai trocar ideia, né, informações para ver como é que realmente você trabalha, como é que você vê esses pontos, né? Como é que você vai contribuir com a empresa ou com o profissional, né, onde você trabalha, para que possa ter, porque com certeza se você está nos assistindo e é empresário, empreendedor, talvez hoje você trabalhe sozinho, mas um dia, ou você já tem uma equipe, você sabe da importância que é com que essas pessoas performem, né, tenham resultado. E tem como mudar isso, fazer com que tenha melhores resultados? Muito boa a tua pergunta, Éder. As pessoas muitas vezes me perguntam, né, Daniel, o que é ser um bom líder? Daniel, qual a diferença entre um chefe e um líder? Né? Pessoal, a gente está hoje num momento onde, principalmente essa geração Y, né? Vocês já pararam para pensar em qual é o time, quanto tempo esse pessoal normalmente ficam nas empresas hoje? A gente pode verificar que é algo raro a gente pegar hoje. Hoje eu faço as contratações nas empresas onde eu atuo e eu vejo que
como está sendo difícil você verificar profissionais que ficam 3 anos numa empresa. Isso é algo que praticamente não existe mais. Se tu parar para pensar e olhar e verificar, é muito raro. Então, assim, existem alguns pontos realmente que é bem importante na hora da contratação, e eu sempre digo que a contratação é um ponto-chave na formação de uma ótima equipe. Né? Uma das minhas especialidades, que eu falo sempre, que eu sou campeão mundial em lidar com pessoas, por quê? Porque a gente estuda muito o comportamento dos profissionais. Né? Então, assim, uma coisa que eu olho bastante, cara, vou fazer uma contratação. Né? Eu olho quanto tempo em média esse cara fica nas empresas, ou essa pessoa fica nas empresas onde ela passou. Né? Pô, a pessoa fica 1 ano numa empresa, outro ano em uma empresa. Nada contra, às vezes a pessoa é muito boa e isso é ótimo. Mas qual é o perfil da pessoa, qual é o perfil do profissional que eu quero para minha empresa? Então eu quero investir em alguém um pouco mais de tempo, eu não posso contratar alguém que fica 1 ano numa, outro ano noutra. A probabilidade de acontecer isso na minha empresa, na nossa empresa, qual que é de 0 a 10? Cara, é 9. O cara a probabilidade que ele vai sair, vai ficar 1 ano na tua empresa é muito grande. Faz então, faz total. Então, tipo, para diminuir aí um turnover, uma rotatividade, você observa nas experiências anteriores o tempo que ele passou. E isso é uma das coisas que tu usa para formar a tua equipe, para escolher os teus jogadores, vamos assim dizer. Isso, muito bom teu comentário, Éder. É exatamente isso. Normalmente eu dou uma ligada, eu entro em contato, né, com as empresas que a pessoa trabalhou anteriormente, eu faço uma pesquisa, né, eu olho realmente esse tempo, porque você já parou para pensar quanto custa contratar uma pessoa? Quanto custa treinar uma pessoa? Cara, o custo é muito alto. E não é só o custo financeiro, é o custo de tempo, né? A pergunta, eu sempre pergunto para os empresários que eu ajudo, quanto vale a tua hora? Quanto vale o teu tempo? Né? Às vezes a gente acaba não mensurando, cara, mas é muito caro o nosso tempo, não é verdade? Quanto a gente já investiu, já estudou, e muitas vezes tu vai lá e fica treinando alguém, né, despendendo um tempo valioso da tua hora para treinar alguém, e daqui a pouco o cara já está com a cabeça numa outra situação, que ele viu um emprego melhor, um salário melhor, né? Então, assim, isso tem que ser levado em consideração. Tempo e energia também, né? Exatamente. E uma coisa é certa, né? Você não consegue comprar tempo para você. Você até pode comprar tempo de outras pessoas, mas para você não consegue. Você consegue comprar 1 hora a mais para você, Daniel? Ah, quero 1 hora a mais amanhã. Fazer 24, ter 25. Tem como? Não tem como, né? Isso é muito bom que tu comentou, Éder. O tempo é a coisa mais valiosa que existe, né? E a gente, às vezes, nessa correria, nessa loucura do dia a dia, a gente acaba, né, não colocando tanta atenção, né, em realmente como a gente está usando ou não o nosso tempo, claro. Na verdade. E uma das outras coisas que a gente vai comentar é também por que é difícil de encontrar pessoas boas no mercado, né? Profissionais bons, né? Isso. Por que será que... E isso é uma coisa recorrente, né? Eu vejo que a gente começou empresário também, tem bastante amigos, parceiros, empresários, e é uma coisa que sempre acontece nas rodas, nas conversas, né? A dificuldade que a gente tem de encontrar bons profissionais, né? Por que tu acha que ocorre isso, Daniel? Excelente teu comentário, Éder. As pessoas, cada vez mais, elas estão buscando, né? Na grande maioria, elas querem ter um emprego. Elas não, muitas vezes, acabam não escolhendo o bom trabalho. Elas querem ter um emprego que pague bem, que remunere bem. Mas a gente sabe, né? Principalmente você, né, Éder, que é um empresário aí bem-sucedido, você sabe muito bem, já teve experiências, que quais são os melhores exemplos, os melhores profissionais que você já teve. Normalmente são aqueles que tu nota que ele é o quê? Apaixonado pelo que faz. A paixão. Sem dúvida. Né? Porque o cliente, ele percebe quando você está de olho no bolso dele. É verdade ou não é? Quando ele chega na tua empresa e você vai atender e você consegue perceber o vendedor que te atende realmente com vontade, com educação, e aquele vendedor que, o que seria, né? O que seria? Como é que é tu ser atendido por uma pessoa que te chega e te pergunta isso? O que seria, né? Cara, tu sei se, pô, mas que forma de me atender, né? Quer que eu vou embora? Mais ou menos assim, né? Então, assim, a principal dica para você que quer contratar uma pessoa realmente diferenciada, tente analisar a paixão que essa pessoa... Como é que eu analiso a paixão da pessoa? Como é que é a intensidade? Peça para ela fazer uma venda na tua frente, para ver. Peça para ela vender alguma coisa que ela tenha segurança. E tenta analisar a intensidade que ela vai fazer essa venda. Se realmente tu consegue detectar paixão nisso que ela está dizendo. É uma dica boa. Interessante. Bom, pessoal, a gente deu uma pincelada sobre todos os principais tópicos, os temas que a gente vai abordar aqui. Agora eu vou usar esse tempo para fazer o merchan,
publicidade. Hoje em dia tem vários nomes, né? Na minha época era publicidade ou marketing mesmo. A gente vai deixar aqui embaixo o link do Daniel para que vocês possam entrar na página dele, conhecer mais o trabalho dele, do Instagram. Um dos nossos patrocinadores é a Carol Cortinas. Quem é a Carol Cortinas? A Carol Cortinas, eles falam que eles são uma empresa especializada em investir a sua casa. Investir as janelas com cortinas, persianas, investir as paredes com papel de parede, investir o chão com piso vinílico, tapetes. E esse leque de produtos, eles, além de ter funcionalidade, vai colocar uma cortina, uma persiana, vai te dar um conforto, muitas vezes, visual, às vezes um conforto térmico, né? Então, dê uma olhada, a gente vai deixar aqui abaixo o Instagram, o site deles, vale bastante a pena. E o outro patrocinador, que tão importante quanto a Carol Cortinas, é o irmão mais novo da Carol Cortinas, que é a Carol Decor, que segundo eles é uma empresa que veio para complementar os produtos que a Carol Cortinas já trabalha. Então na Carol Decor você vai encontrar principalmente tapetes, diversos tipos de tapetes sob medida. Se você precisar de tapete, com certeza você vai encontrar lá. Quadros, esses quadros eles podem ser feitos sob medida, então você consegue escolher a moldura, a fotografia, o tamanho. Inclusive você, Daniel, que é um convidado nosso, a Carol Decor, que é nosso patrocinador, ela vai te presentear com um quadro. Depois o pessoal da empresa vai entrar em contato contigo, vai poder escolher uma imagem, uma foto sua, da sua família. Vai poder escolher a moldura, vai poder escolher se quer canvas, que é uma espécie de tecido, se quer com moldura de vidro. Então essas duas empresas, a Carol Cortinas, volto a dizer, deem uma moral lá para eles, sigam no Instagram. Todo mundo em algum momento precisa desses produtos. E sem eles, a gente não estaria aqui. Então, são eles quem realmente fazem com que essa conversa, esse conteúdo que você vai ter gratuito possa ocorrer. E já vou aproveitar novamente para reforçar que vai estar aqui embaixo. Pô, segue o nosso canal, comentem lá, compartilhem, falam o que vocês acharam desse vídeo. Isso é bastante importante para nós, para que eu possa melhorar, trazer conteúdos que vocês gostariam de ter. Mas eu tenho certeza que a partir de agora você vai ter uma aula sobre treinamento de pessoas e gestão de equipes, que é o que o Daniel é especialista. Então, Daniel, como é que preciso ser contratado por uma empresa e essa empresa quer que você desenvolva, que você contrate, você ache um líder? Toda empresa precisa ter líder. Exatamente. Como é que você faz? Isso para mim parece algo não fácil. O teu comentário é fantástico, Éder. Cada vez mais as empresas elas precisam de boas pessoas, né? Eu sempre digo que como é que a gente forma boas pessoas dentro de uma empresa? Olha para o líder, né? Contrate bons líderes. Como é que eu contrato bons líderes? Por incrível que pareça, gente, você achar um bom líder não é coisa das melhores ou das coisas das mais fáceis. Por quê? Porque a gente sabe que tem muitas empresas que acabam promovendo os melhores vendedores, né? Tem muitas. Agora, faça uma pesquisa e veja quantos vendedores têm as características, as qualidades, né, e os atributos de uma liderança. Porque ser um líder... O Éder é um líder aí, né, Éder? É fácil ser líder hoje? Não é fácil. Porque muitas vezes você é o chato, você é o que está sempre alinhando, colocando. Porque você precisa criar, né? Precisa inovar. Se você fizer as mesmas coisas sempre, vai ter os mesmos resultados, né? Então, normalmente, o líder, eu penso que é o cara que gera dor nas pessoas. Exatamente. Agora, ao mesmo ponto que o líder gera dor e tem essa função, ele também precisa trazer o quê? Ele precisa ser um exemplo para a equipe, é verdade ou não é? Sem dúvida. Ou seja, então tu tem que caminhar entre esses dois extremos, né? Que é você gerar de uma certa forma uma certa dor, uma certa indisposição para que o funcionário entenda que ele tem alguém ali, né, seguindo ele de forma positiva, fazendo ele gerar bons frutos, bons resultados, e ao mesmo tempo tem que ter ele vai ter uma pessoa que ele vai se espelhar, né, uma pessoa que vai motivar, uma pessoa que vai direcionar para o melhor caminho. Então, veja bem, e o que um vendedor faz? Cara, o vendedor depende só dele.
né? Ele vai lá, ele dá o seu melhor, dá o seu máximo, né? Mostra realmente como ele interage com o cliente, né? Aquelas qualidades, ótimo. Mas eu não estou dizendo aqui que nem todo vendedor pode ser um ótimo líder, não é isso. Eu conheço vários bons vendedores que se tornaram excelentes líderes também, né? Porque existem as exceções, e que bom, né? Mas claro, agora são coisas bem diferentes e a gente conhece vários. Eu fui um vendedor, eu fui um bom vendedor. Agora, até eu virar um bom líder, cara, foi um caminho árduo. A ser percorrido, né? Por quê? Porque muitas vezes tu vai aprender muitas coisas na prática. Né? Na prática você vai passar por situações e o líder, o que ele é? Ele é muito julgado, né? O líder, ele recebe julgamento a todo momento e tu nunca vai conseguir agradar a todos. Não tem como, né? Na verdade, o líder, ele precisa saber fazer com que as outras pessoas façam, né? Porque muitas vezes é mais fácil você aprender, ir lá e fazer, do que você fazer com que as outras pessoas façam. Exatamente. Quer ver um exemplo disso? Na sua casa. Né? Você na sua casa tem uma família, não tem? Você tem a sua esposa, você tem a sua família, os seus filhos, e muitas vezes a pergunta, será que você está criando uma liderança? Mas como que está sendo essa liderança? É uma liderança conquistada ou é uma liderança imposta? Vou dar um exemplo, né? Acorda de manhã cedo, né? Você imagina que você casou lá com a sua esposa e você tem o seu costume e ela tem o dela, né? E aí você de manhã cedo está acostumado a sair com a cama arrumada, mas a tua esposa ou teu marido vem de uma outra família que não tem esse costume, porque morava com a mãe, morava com a tia, morava com a avó, né? E aí tu precisa, e aí tu vai lá, ô fulano, pô, arruma a cama, porque isso é o correto, tal. O que acontece? Começa a ter um problema, né? Na vida profissional é mais ou menos assim, quando tu tem que falar demais com o teu funcionário, que ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, qual que é a melhor forma, por exemplo, no relacionamento aí entre marido e mulher, entre o casal, né? Qual a melhor maneira de a gente criar uma boa liderança? É você ir lá e você fazer 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Que ali você vai liderar o quê? Pelo exemplo, porque daqui a um mês, se um dia você não arrumar a cama só pelo exemplo que você deu, a tua esposa, o teu marido ou o teu companheiro, ele vai lá e vai arrumar a cama. Por quê? Porque aquilo virou um exemplo, aquilo virou um hábito do dia a dia, ver todo dia a cama arrumada. Então, liderança na vida profissional é isso, é você dar exemplos bons para que a pessoa entenda que você não está só mandando, você vai lá e faz. Essa é a melhor liderança. Na verdade, o exemplo, né, contagia, né? Isso. Porque falar é fácil, né? As pessoas às vezes interpretam dessa forma. Não sei se isso ocorre, talvez, com você, na equipe. As pessoas falam, falar é fácil, fazer que é o mais difícil. Muitas vezes, você hoje conquistou um cargo de treinamento, de gestão. Às vezes as pessoas falam, porque, o trabalho do Daniel é fácil, né? Olha só, ar-condicionado, ele pode selecionar pessoas, mas elas não sabem, né, o quanto teve que estudar, se dedicar, aprender para chegar nisso. E da mesma forma que eu percebo muitas vezes que os empresários, eles são julgados, né? A posição do fulano é muito tranquila, porque imagina, tem um monte de colaboradores, tem isso, tem aquele outro, mas eles não sabem do tamanho da responsabilidade, né? E o que precisa ser feito para chegar até naquele momento, né? E o exemplo, acho que ele arrasta, foi isso que você falou, né? Ele convence. Exatamente. Eu uso sempre a analogia do técnico de futebol, né? Eu sei que algumas pessoas não concordam 100%, mas o técnico é um exemplo muito bacana, né? Quantos por cento dos técnicos foram jogadores de futebol, né? Se a gente pegar tivemos bons exemplos de vários técnicos que nunca foram jogadores de futebol. Né, foram estudiosos, né, pessoas estratégicas, táticas. Ou jogadores bem medíocres, temos alguns, exatamente, né? E às vezes alguns craques nunca foram treinador. Exatamente. Para a gente entender que estratégia, né, e execução são coisas diferentes. Tu pode ser um baita executor, mas talvez um cara não tão bom na estratégia, ou vice-versa. E o mais legal, gente, numa equipe, o que eu sempre falo, a gente tem que respeitar a individualidade das pessoas. Numa equipe, para formar uma equipe muito boa, você não pode ter somente pessoas que sejam bons na parte de criação, nem pessoas que sejam só boas na parte de execução. Você precisa de uma mescla, né? Então, os melhores líderes que eu desenvolvi, que eu criei e que eu ajudei e que eu estou ajudando são aqueles que sabem respeitar as individualidades de cada um, tirando o melhor daquela pessoa, o melhor do que ele tem a oferecer
de bom, né? Porque cada um de nós temos forças, né? Temos forças e fraquezas. Todos, não existe quem não tem fraqueza. Agora a pergunta é, o líder que a gente conhece, o líder que você conhece, o líder que você já trabalhou, será que é o cara que potencializa as forças ou que é o cara que fica tocando o dedo na ferida das fraquezas? Né? Isso caracteriza bem o exemplo das boas lideranças. Um bom líder é aquele cara que desenvolve realmente aquilo que tem de muito bom. Porque vai chegar no momento que, se ele vê que, vamos dizer assim, as fraquezas começam a ficar maiores que as qualidades, é o momento de encerrar o ciclo, de encerrar aquele momento, aquela carreira e partir para uma próxima etapa da vida, né? Porque o mercado profissional é assim que funciona, né? Claro. E você falou em algumas coisas que são bem importantes, né, sobre as características de que cada um tem, né? De aproveitar melhor. Vamos até usar o exemplo do time de futebol. No time de futebol tem alguém que é o goleiro. Quer dizer, não é nem com os pés que precisa ter mais habilidade, é com as mãos, né? Isso. Tem os caras que defendem, então eles não precisam fazer gol. Tem os caras que jogam no meio, que precisam defender, correr, armar. Tem os caras que tocam a bola e tem os caras que fazem o gol. Isso, exatamente. Será que algum time ia funcionar somente com Messi, Pelé e Maradona? Acho que não, né? Com certeza não, né? Muito bom o teu comentário, Éder. Se a gente olhar os melhores times da NBA, por exemplo, basquete, né? Os melhores times de basquete são os que mais fazem cestas, são os que mais defendem. Normalmente são os que mais defendem. Exatamente. Né? Tem a defesa mais forte. Exatamente. Né? Então, a pergunta que a gente tem que se fazer, como é que está o meu time? Será que o meu time, eu tenho boas pessoas também na defesa? Que é o pessoal do meu financeiro, que é o pessoal da minha área técnica, né? Porque muitas vezes o vendedor, hoje em dia, ele acaba sendo muito valorizado, mas às vezes a gente esquece, do nosso lado tem várias pessoas que complementam o nosso setor, né, como um todo, e nós temos que valorizar esses caras também. Porque sem eles o negócio não funciona, né? Não funciona. E uma coisa bem legal também que eu venho verificando é que a gente vem trazendo muita gente que sempre quis ser um bom vendedor, mas por ironia do destino acabou caindo na área técnica ou na área financeira porque nunca teve uma boa oportunidade na área comercial. Então, assim, eu venho passando por algumas situações recentes onde eu venho conseguindo trazer pessoas de dentro da empresa para que ela consiga ter, né, uma carreira dentro da área, por exemplo, comercial. Porque produto que ela já conhece, ela sempre teve a vontade, mas às vezes nunca teve aquela oportunidade de chegar e realmente dizer que queria aquilo. Claro. Né? Então tem boas pessoas e bons resultados dentro dessa linha. E depois de selecionado as pessoas, tem formas de treinar melhor? Como é que você acredita que é a melhor forma de treinar essas pessoas? Porque a gente precisa selecionar elas. Isso. E eu acredito que precisa ser um treino constante, né? A vida é uma constância, na verdade, né? Muito boa a tua pergunta, Éder. Hoje eu estou, há um mês agora eu recebi a proposta e eu gerencio uma empresa líder no segmento de equipamentos para topografia, né? E uma das incumbências que eu acabei recebendo é de formar uma nova equipe. Eu peguei uma equipe aqui de Santa Catarina, que é uma equipe onde o pessoal estava desmotivado, porque a liderança, a matriz é em Porto Alegre, então a liderança vinha para cá, mas não dava tanta atenção, o pessoal estava meio desmotivado, né? Então eu peguei uma equipe praticamente assim, autoconfiança zero. Então comecei a fazer um trabalho dentro da autoconfiança, da autoestima, já melhorou, trouxe o pessoal justamente para comemorar as vitórias, botamos objetivo, etc. E agora fui incumbido de buscar uma pessoa de prospecção. E uma das coisas mais difíceis hoje no mercado é você buscar alguém que goste de prospectar. Mas o gostar, aquela coisa verdadeiramente gostar, não fazer só pela grana, fazer porque gosta. E casualmente eu contratei um senhor, vamos dizer assim, de 52 anos, que esse senhor, esse rapaz, 52 anos é uma pessoa nova hoje em dia, né? Então eu achei que ele já estava assim, meio pelo tempo de vida de empresa, que estava de repente já não tão mais motivado. Mas olha só como a gente pré-julga as pessoas, né? Essa pessoa, ela me surpreendeu de tal forma que hoje esse cara, eu posso dizer seguramente, foi a pessoa de prospecção que mais fez o trabalho de prospecção bem feito nos 4 primeiros dias de empresa. É incrível, eu nunca vi alguém em 4 dias desempenhar com
tal maestria um trabalho de ligar para alguém sem ter o conhecimento técnico do produto e me ajudou a entender que a cada dia a gente tem a oportunidade de aprender algo novo. Porque eu falei para ele o seguinte, ó, cara, você vai ligar para os clientes, não interessa, tu não sabe sobre como que funciona o produto, que é um produto extremamente técnico, mas você vai ligar e você vai fazer a prospecção e vai passar para a pessoa técnica e ela vai... Resumindo, em uma semana fechamos 18 negócios com esse cara praticamente do zero. O cara não sabe nada do seu produto, mas ele tinha aquela coisa da paixão, gostava de lidar com pessoas. Isso foi um case de sucesso. Sensacional. E esse case você conseguiu porque você soube selecionar uma pessoa bacana e colocar ela na posição correta. E como é que faz? E tem mais alguma dica para, como é que eu vou fazer para treinar a pessoa? É repetição, é motivação? Para treinar, para fazer com que ela mantenha um alto rendimento, para que ela melhore o rendimento ou para que se ela já chegou no ápice do rendimento, para que ela permaneça performando de uma forma excelente. Legal. Excelente teu comentário, Éder. Eu penso que sempre a gente tem que tentar identificar na contratação qual é o motivo da pessoa, onde ela quer chegar, né? Qual que é o motivo que move ela para estar na tua frente. Tem que ter um motivo. E dependendo do motivo, você vai entender se é forte ou não. O motivo tem que ser muito forte. Porque assim como eu, que estava naquele momento, eu não podia errar. Eu tinha que pegar realmente uma pessoa boa, porque o custo de você errar, né, numa contratação, ele é um custo muito caro, não só financeiramente, mas principalmente de tempo, né? Então, assim, eu verifiquei que essa pessoa ela tinha um motivo muito forte, né? Eu verifiquei que ela se dispôs a fazer um teste de 4 dias sem garantia nenhuma, né? E eu verifiquei que ela tinha uma disciplina de horário, uma disciplina de posicionamento e de postura durante o trabalho. Ela fazia sempre da mesma forma, né? Não tinha variações. E eu, como entendo muito dessa área de venda, a gente sabe o quanto desafiador é você vender algo que você não conhece. Muito desafiador. Muito. Você vender algo que você não conhece, cara, nossa, já é difícil você muitas vezes estar ligando tentando vender algo que você conhece. Agora, você ligar para algo que você não conhece, o cara precisa ter muita vontade, ele precisa estar muito determinado, concorda comigo? E ela simplesmente tinha, sei lá, uma lista, um mailing, entrava em contato. Como que é isso? Explica isso aí para nós. Muito bom a tua pergunta também, Éder. A gente realmente passou um mailing, uma lista de clientes que eram clientes que já estavam aí há mais de 6 meses sem ser contatados, né? Clientes muitas vezes que até reclamaram de ligações que não foram retornadas, não foram feitas, e realmente a gente deu uma lista para essa pessoa, uma lista, podemos dizer assim, uma lista quase que nula. E dessa lista nula ele ainda conseguiu tirar 18 negócios. Então isso mostra que realmente... sensacional, né? Sensacional. 4 meses. Por isso que você falou que foi o case de... Foi 4 dias. 4 dias. 4 dias. 4 dias numa lista... Acho que o Daniel agora ele não quis dizer que era uma lista gelada. Isso aí. Ele foi lá e buscou 18 vendas... Ligando, realmente, porque, gente, as pessoas elas compram a nossa confiança. Ela compra a confiança de quem está vendendo. Então, a forma como você fala com o cliente, a forma como você fala com as pessoas é que vai gerar o quê? Primeiro, uma conexão, que depois gera uma confiança, né? Então, essa pessoa, pela determinação, pelo motivo que ela tinha, fazia ela gerar essa conexão com os clientes e automaticamente o resultado acaba sendo consequência, né? Excelente. E quando a gente consegue encontrar talentos dessa forma, né, e colocar eles na maneira correta, eu imagino que a gente fica pensando, poxa, a técnica, né, o trabalho, o estudo, ele nunca é em vão, né? Porque pelo que você falou, você não podia errar, porque não tem tempo. Porque a gente sabe, você que é empresário, que está nos assistindo, você sabe. Você contrata alguém, tem 3 meses de experiência, você fica com ele 3 meses, você não percebe que o cara não vai, ou você acha que, não, vou dar mais uma chance que eu acho que ele vai. Aí chega lá 3 meses e ele fica mais 3 meses e não vai. Foram 6 meses. Aí você percebe que ele não vai no 7º, ou ele não quer mais, ou você não quer. Até você contratar, estamos no 7º mês, até você contratar alguém de novo, vamos dizer que leve 30 dias, 8 meses. Mais 3 meses para passar a experiência para ele começar a produzir 11 meses, 1 ano. 1 ano. Foi-se 1 ano. Por isso que o tempo é muito caro. E não dá para errar.
Exatamente. E aí a gente chega nessa conclusão de que realmente, né, o principal diferencial na formação de uma equipe campeã é a contratação. Então, tome muito cuidado, preste muita atenção, demore para contratar, seja rápido para demitir, né? Com certeza isso faz toda a diferença. Uma equipe campeã, ela depende muito da contratação, né? De selecionar as pessoas que vão ter o perfil, né? E como é que faz para encontrar pessoas boas no mercado? Porque é difícil. Acredito que essa talvez, você que está nos assistindo, deve ser uma das frases que você mais ouve falar naquela roda do churrasco, da cerveja, do futebol, do tênis, do golfe, sei lá, o esporte que você faz, que, poxa, como é que faz para achar boas pessoas, bons profissionais no mercado, né? Tem um ponto bem interessante, Éder, dentro desse ponto que você colocou agora. Uma das coisas que eu aprendi a fazer na parte da contratação para ganhar tempo também, eu comecei a fazer uma pré-seleção. Né? A gente sabe que a gente marca uma entrevista, esse é o tradicional, marcar uma entrevista para, né, a gente bater um papo, conhecer a pessoa, mas isso também gera um tempo que tu tem que tirar da tua agenda. Então, eu comecei a fazer, você tem interesse? Então, posso te ligar, posso fazer uma chamada de vídeo? Vamos usar a tecnologia a nosso favor. Vamos fazer uma pré-entrevista, porque ali na pré-entrevista tu já vai ver como a pessoa, como ela se apresenta, como ela fala, como ela conversa, né, quais são os objetivos dela. Então, já dá para fazer as pessoas se inscreveram para a tua vaga, já faz um contato, faz uma pré-entrevista com ela e ali você já consegue eliminar alguns candidatos e realmente trazer para uma entrevista pessoal, pessoas que realmente chamaram a atenção. Porque, gente, acredite no teu feeling, você conhece melhor do que ninguém o teu mercado. Então, tenho certeza que você consegue já refinar, muitas vezes, numa pré-entrevista as pessoas. E muitos empresários contratam no desespero, né? Tá precisando de alguém, tô precisando fogo, de alguém. Né? Chega num ponto, uma hora que o que for mais ou menos eu contrato. E esse é um grande erro. Não contrate alguém quando tu acha que é mais ou menos. Eu sempre brinco que conhece um casal mais ou menos grávido? Não existe, né? Ou tá grávido ou não tá. E pessoas mais ou menos, como é que vai ser? É que aí, eu vou usar o meu exemplo de empresário, aí às vezes a conta que a gente faz, não posso esperar mais um mês. Mas se você esperar mais um mês para achar a pessoa certa, você vai ter perdido um mês. Se você fizer uma contratação não muito correta, a gente acabou de fazer uma soma aqui, que nós chegamos em 11 meses. 11 meses. Sem a pessoa ter performado e sem nada de extraordinário. Não, parece que ela passou da experiência, aí fica mais 3 meses. Enfim, não vamos refazer a conta, né? Mas às vezes esperar 15 dias, uma semana, um mês é bem menos tempo do que 11. E isso é tudo na vida, né? Às vezes é o estudo, às vezes é a refeição, às vezes é a nossa saúde, né? A gente quer acelerar mais do que pode, né? Eu tenho uma teoria que é legal sobre isso. Eu nunca gostei de cozinhar, mas eu consegui entender, como eu sou ansioso, que às vezes eu chegava na minha casa, enquanto eu era solteiro, eu fazia comida para me acalmar e ter boas ideias, porque na comida você não consegue acelerar muito. O tempo do cozimento do arroz é o tempo de cozimento do arroz. Você pode ter um fogo um pouco mais potente, menos, mas não muda muito. Uhum. O tempo que você vai fazer uma comida, uma refeição, ele não muda. Então ali você precisa ter o quê? Paciência. Você precisa entender que às vezes a água precisa rolar um pouco por baixo para que as coisas elas se ajeitem, né? Exatamente. Isso muitas vezes o empresário que é muito acelerado, ele acaba atropelando. Exatamente. E aí ele vai perceber depois lá na frente, né, que ter esperado um pouquinho ia ser muito menos do que uma contratação não bem feita. E como fazer para encontrar onde, de repente, buscar através de agência de emprego, enviando currículo? Porque a gente sabe que no Brasil sempre existem pessoas procurando vagas. Então, eu acredito que, às vezes, existem as pessoas boas aqui e existem as empresas bacanas querendo as pessoas boas. Mas como fazer para que isso se conecte? Então, é interessante a tua pergunta. A gente tem que analisar realmente qual é o perfil, né, do profissional que você busca. Falando um pouquinho da área comercial, área de vendas, eu sempre falo, né, que os melhores profissionais de vendas que eu consegui contratar e treinar até hoje, os campeões de vendas, o Éder conhece alguns exemplos, alguns cases, né, foram pessoas muitas vezes formadas do zero. Né? E aí
alguém pode me perguntar, tá, mas quer me dizer então que as pessoas boas a gente forma do zero? Não, não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que toda regra tem exceção e eu quis dizer que é possível sim também a gente formar boas pessoas do zero. Agora, a pergunta é, quanto tempo você tem para isso, né? Você tem o tempo necessário para que isso aconteça? Claro. Porque existe uma pesquisa, né, feita no Brasil que dizem que 80% das demissões no Brasil são por questões comportamentais. Né? 80% das demissões no Brasil são feitas por questões comportamentais, ou seja, é comprovado que o comportamento é o que mais demite hoje. Não é porque não está entregando resultado, não é porque não sabe fazer o trabalho. Não. É o comportamento. O que seria, até para ficar claro de repente, o que seria esse comportamento? A pessoa que ela, né, tem problemas de horários, não chega no horário, pessoa que arruma desculpa, pessoa que porque só falta, pega atestado a todo momento, né, pessoa que morre a avó 3, 4 vezes no ano. Opa, né? mentira isso. Então, assim, é essa coisa, né, do comportamento, às vezes mentiras dentro da empresa, arrumar confusão, brigas. A gente sabe que, querendo ou não, hoje uma equipe acaba sendo uma família. Então, essa questão de se dar bem num grupo, saber trabalhar em grupo, né, é uma questão comportamental, respeitar as pessoas que estão no grupo. Então, olha só quanta coisa envolve o comportamento. E você acredita que comportamento, dá para treinar comportamento? Dá para fazer a pessoa melhorar o comportamento ou é difícil? Muito boa a tua pergunta, Éder. Comportamento, gente, não se treina. Comportamento é da própria pessoa. Né? Ela já traz uma carga comportamental. Então, esse é o papel do líder. Tentar analisar como é que é o comportamento, como é que é o histórico comportamental dessa pessoa. Né? Então, por isso tem um processo ali de você conhecer um pouquinho a pessoa que você está contratando, pegar um pouco o histórico, porque as pessoas no comportamento, o ser humano, ele repete comportamento. Não tem como ele enganar o comportamento. Ele é uma repetição. Então pode ver que o que acontece dentro do que da parte profissional, comportamental das pessoas é algo que já vem lá de trás. Então a pessoa vai ser muitas vezes... Gente, toda regra tem exceção, tá? Daniel não está dizendo que é 100%. Toda regra tem exceção. Existem muitas pessoas que conseguem mudar sim o seu comportamento, melhorar o seu comportamento. Claro que tem. Agora a pessoa precisa ter um motivo muito forte para isso. Né? Mas como é que eu analiso isso? Na contratação, nas experiências que ela teve, né? Na forma de ela se comportar, muitas vezes em eventos da empresa, porque fora, às vezes, né, do contexto profissional é que tu vai conhecer como é que é a pessoa. Aquele que tem a festa da empresa lá, bebe todas, uhul! Exatamente. Então, tudo isso são momentos, são formas de você analisar melhor o comportamento aí do profissional, né? Mas de uma forma resumida, o comportamento ele é bem difícil de ser treinado. E treinar produto, porque essas vezes as pessoas falam assim, pô, meu produto é muito técnico, é muito específico, eu não encontro pessoas na área que têm experiência neles. Treinar produto, técnica. É possível, é possível. É possível, é possível. A técnica, eu sempre tenho essa máxima, né? Comportamento não se treina, técnica se treina. O que eu venho fazendo muito nas empresas que eu venho ajudando, trabalhando, participando da gestão, eu sempre falo que 3 meses é o tempo. Pega uma pessoa do zero. Você tem que pegar essa pessoa e deixar ela 3 meses focada só no treinamento técnico. A pessoa não pode... o grande desafio do vendedor, ele é vendedor de outra área, ele quer entrar numa área que ele não conhece. O maior desafio é tu conseguir segurar o cara para o cara não vender durante esses 3 meses. Mas a gente tem que entender que esses 3 meses são fundamentais para o sucesso lá na frente. Né? Vai fazer falta lá na frente. Então, minha sugestão, treine esse cara novo pelo menos 3 meses focado na parte técnica. Porque depois de 3 meses, se esse cara realmente é bom, ele vai voar. Né? Porque se ele não treinar, isso vai ter falta lá na frente, é a parte técnica. Né? Vai comprometer a entrega, o produto, a especificação, claro. E se é possível treinar a técnica, se comportamento é muito difícil de que seja mudado. Parece simples fazer uma seleção, mas não é, né? Você tem alguma dica de como... Você já deu algumas dicas, né? De como identificar comportamento, de olhar, de como... E tem alguma dica de saber se... Porque também tem pessoas que têm mais habilidade para aprender técnica do que outras. Eu costumo dizer que, para mim, a vida é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Às vezes a pessoa parece que ela sai disparando, mas é o que você diz, né? Pode faltar lá o gás na parte final, né? Não adianta nada você começar aqui a 1 milhão, porque você não vai completar os 42 quilômetros. Exatamente.
Então, a principal dica que eu dou para você realmente tentar selecionar a pessoa mais dentro daquilo que você está buscando é você realmente conseguir identificar nela o motivo pelo qual ela está vindo trabalhar contigo. Acho que o motivo é o fator primordial, ela tem que ter um motivo. E se você quer realmente, como eu tenho visto, muitos empreendedores, empresários estarem em momentos que eles precisam, eles não podem errar, precisam achar a pessoa certa, né? Então a gente tem que realmente fazer se tu não tem certeza, não contrata, né? Se tu não tem certeza, faz um desafio para essa pessoa. Cara, vamos fazer um teste ali de 4, 5 dias, topa o desafio, aquele ali, e eu vou te pagar por dia, para mostrar para ele que, cara, se não der certo, não tem nada que nos impeça de terminar esse momento. Mas faz isso, faz um teste com essa pessoa e propõe para ela um desafio. Se ela tiver a fim de realmente fazer parte desse desafio, com certeza ela é uma pessoa que já tem aí meio caminho, né, percorrido dentro daquilo que tu está Que ela buscando. está disposta a mostrar, né? Não só Isso. falar. Porque falar é muito fácil, né? Tem aquela velha frase, né? Falar até papagaio fala, né? Então, falar que eu sou bom nisso, eu sou bom naquele outro. Porque normalmente as pessoas não falam das suas. Não vamos dizer que não são das não qualidades, das coisas que a gente tem dificuldades. A pessoa não chega falando, tem dificuldade nisso, não. Porque eu Exatamente. sou bom nisso, sou bom naquele outro. E como é que fazer para identificar isso? Exatamente. Então, muito bom o teu comentário. A gente precisa cada vez mais, primeiro, ter certeza de onde a gente quer chegar. Qual é o papel que essa pessoa vai desenvolver dentro do teu projeto. E segundo, entender com os casos que essa pessoa passou, aonde ela passou, se tem a ver com aquilo que tu está oferecendo para ela. Por exemplo, eu dei o exemplo de eu precisava de alguém que ligasse. Então, uma das situações que casou muito bem dentro daquilo que eu gostaria e me fez tomar a decisão de fazer o teste com essa pessoa é entender que ela já trabalhou com essa parte de ligar para clientes, com essa parte de atender clientes. Então ali eu já entendi que ela poderia não ter a expertise dentro da parte técnica, mas sim já teve contato com clientes. Então tu tem que buscar também pessoas que gostem daquilo que tu está oferecendo para ela. Se é para trabalhar com pessoas, tu tem que tentar identificar realmente se ela gosta de pessoas. Isso faz toda a diferença. Claro. E quando a gente consegue identificar isso na contratação e tem como, a probabilidade, a gente não vai acertar sempre, de que esse profissional ele fique por mais tempo, né? Porque você falou que essa é uma das características que você procura na liderança, né, nas equipes, pessoas que possam ficar mais tempo. Porque Exatamente. quanto mais tempo elas vão estar, maior vai ser provavelmente a habilidade técnica delas, Isso. entender melhor o trabalho e tende a entregar um resultado melhor. Exatamente. E entender também que o empresário, o empreendedor, ele precisa que a conta se pague, né? O negócio tem que se pagar. Então a pergunta é: qual é o tempo ideal que tu precisa que o teu funcionário, que essa pessoa que está contratando fique na empresa para que ela pague todo esse investimento, né? Porque quanto mais a empresa conseguir ter contratações de sucesso, melhor vai ser o retorno também da empresa, né? E o resultado que a empresa vai conseguir ter. Exatamente. Então, e aí ela vai conseguir, inclusive, dar uma condição, ela vai conseguir crescer, contratar mais pessoas, né? Ajudar mais a comunidade. Então, é um processo onde envolve toda a comunidade uma boa contratação. Já uma má contratação, o efeito é reverso, né? Eu tava pensando algo agora. Uma contratação é mais ou menos quando você está precisando de uma pessoa, ou seja, teu comercial. Falta alguém, preciso de alguém porque eu preciso aumentar meu número, meu resultado. Normalmente a pessoa, às vezes, ela fica apavorada, né? Ou ela quer fazer ou ela quer atropelar. É igual se você não tá bem de saúde. Você precisa fazer o quê? Você precisa ficar calmo, você precisa ir num médico, de repente esse cara vai te dar uma coisa que não é tão agradável, você vai precisar fazer uma cirurgia. Vai precisar de um tempo de repouso, durante um período vai ser ruim, porque você já saiu depois, você já entrou numa cirurgia e saiu depois todo ruim. Pô, esse médico, aí passa lá um tempo, resolve, teu problema resolveu. Seria mais ou menos isso. Ter a calma de contratar a pessoa certa para o lugar certo. E você falou uma coisa que era verdade. Eu, na dúvida, eu sou empresário também, já fiz algumas seleções. Essa não é a minha habilidade, com certeza. Eu acredito muito no que as pessoas falam. E o Daniel, que é especialista em pessoas, vai saber me dizer que, infelizmente, muitas mentem. Não quero que você me leve a mal, mas isso acontece. E na dúvida, muitas vezes eu dava, vou te contratar.
Agora eu já aprendi que, pô, se eu não tenho certeza que ela pode fazer, não vale a pena. Porque é muito tempo. Então, tipo, você que está procurando um trabalho, vá numa entrevista, eu tenho certeza que se você mostrar que você quer aprender, você não precisa ser o mais comunicativo, porque venda é técnica, se ensina. Não é a pessoa que mais fala, porque eu sou... Não existe isso. Não precisa ter nascido a pessoa mais bela do mundo. Tem que ter uma boa apresentação. Isso se aprende. E boa apresentação, a gente não está falando em ser bonito, feio, alto, magro, nada disso, né? A boa apresentação é realmente você estar com uma roupa apresentável, seja uma camisa... adequada para o seu trabalho, para o seu local, né? Pô, eu trabalho na praia, pô, não vou estar de gravata na praia. Eu trabalho num lugar frio, pô, não vou estar de... Isso eu percebo que hoje em dia, muitas vezes, a geração nova, ela acha que isso não faz a menor diferença. Só que aí eles interagem, às vezes, com uma geração acima deles. Que para essa geração faz toda a diferença. Aí eu percebo que não há uma conexão, né? Não geram negócios. Exatamente. E aí, paralela a tudo isso, né? A questão da contratação, outra coisa que é bem importante e desafiadora é você manter uma equipe motivada, né? Porque o grande desafio vou dar o exemplo, né? Aí o pessoal que está assistindo, às vezes... A gente vai falar às vezes de time, né? É difícil, né? Porque tem gente que vai a favor, vai contra. Mas vou dar o meu exemplo. Eu sou flamenguista, né? E nós somos flamenguistas, né, Éder? E o Flamengo é um exemplo, né? Hoje no Brasil, de estrelas, né? Pô, os caras mais caros aí, já foi eleito o time mais caro da América. Mas olha só como é desafiador. Em 2023 não ganhou nada. Com o melhor time, imagina. E aí a gente traz isso, faz uma analogia. Por que será que isso acontece? E aí como é que está a motivação dessa galera? Por que essa galera não ganhou mais nada? Será que é porque eles desaprenderam de jogar? Não é porque desaprenderam. É porque está faltando o quê? Uma liderança, alguém que gere conexão com essas pessoas alta performance, não é verdade? E isso precisa ter também nas equipes, seja ela comercial, seja ela operacional, seja ela de logística, né? Se não tem vontade, se não quer, se não tem uma motivação, porque senão, às vezes não quer dizer que a pessoa quer atrapalhar. Eu percebo muito assim no comercial e no operacional, que as pessoas, eu talvez vou até criar um nome, uma expressão que não existe, elas vão em modo tipo stand-by. Sabe quando você está dirigindo e você não está prestando atenção e daqui a pouco você chegou num lugar? Muitas vezes eu percebo que as pessoas passam um dia assim, aí passam uma semana, aí passam um mês, quando vê passam um semestre, passa um ano, e se a liderança, se não tiver uma boa liderança, não observar isso, que ela está rendendo lá 40%, 50%. Às vezes na sorte, se for do comercial, acontecem coisas boas, às vezes, daí não acontece, ela começa a culpar, porque o mercado, porque se chove, porque se faz sol, tá calor. E como é que e isso você falou sobre motivação, como é que faz para treinar e fazer com que uma equipe fique engajada mesmo? Muito bom o teu comentário e a tua pergunta, Éder, também. O que a gente tem feito ultimamente, a gente tem feito muitas mudanças de lugares com a equipe, né? Tipo, trazer um profissional, se tu trabalha lá em 3, 4, sei lá, uma empresa que tem 3, 4 lugares, muitas vezes a questão do turnover, dar uma modificada, às vezes fazer uma campanha de vendas, né? Hoje mesmo, né, eu saí de uma empresa e a gente fez uma campanha de vendas, e vendedores que já estão há, sei lá, 5, 6 anos na mesma empresa, os caras já estão super motivados, já marcaram reunião para amanhã de manhã, querem bater a meta. Então isso é legal, é tu criar situações para dar uma motivada, uma mexida na equipe. Tem que sair daquela coisa, né, sempre a mesma coisa, tem que criar algo novo. Então precisa ter essa capacidade de criação, de entender que precisa dar uma mexida, né? Para que realmente... Porque normalmente os vendedores alta performance, eles são muito assim, eles normalmente são competitivos. E você tem que saber aguçar essa competitividade, né? Porque isso, transformando competitividade em resultado, com certeza a gente vai ter aí, com certeza, uma equipe de sucesso. Vai ter um desempenho melhor, né? Porque, na verdade, é sair da zona de conforto, né? Exato. E pelo que você me falou, não necessariamente precisa ser dinheiro, bonificação. Podem ser, às vezes, coisas simples. Simples. E aí a gente entra na questão das características das pessoas, né? Eu sempre falo, dentro dos treinamentos que eu dava, a gente fala de valores, né? Tomar decisões, né? Os vendedores, os profissionais, os empreendedores,
a pergunta é, como é que você toma decisão na tua vida? E isso que o Éder falou agora é bem interessante. A rotina é algo que mais massacra o ser humano e profissional. Verdade. E uma coisa que é certo, que eu já aprendi, que hoje eu pratico na minha vida. Sabe aquele dia que você está estressado, que você acha que as coisas não estão dando certo? Não é um bom dia para você tomar nenhuma decisão importante. Porque provavelmente essa decisão vai ser tendenciada pela emoção. E no dia também que tudo deu certo, que parece que as coisas tudo conspiram para você, também não é um bom dia para se tomar a decisão. Que eu tenho uma frase ali que uma das minhas formações é administração também em pessoas, que é tipo, nunca se emocione quando você acha que você está no topo e nem se desespere quando você acha que você está no fundo do poço, do buraco. Cada um usa uma expressão. Verdade. Eu acho que tentar ter uma serenidade, né? Ser sereno, um equilíbrio, que é difícil. Porque eu sempre brincava na época da academia, da universidade, né? Eu fiz 2 graduações, 2 pós. E como eu estudei em uma universidade federal, fiz economia, professores de economia, por favor, não me julguem mal. Eu sempre comentava que existem 2 campos na administração, o campo da teoria e o campo da prática. Uma coisa é você tomar a decisão sem sentir nada na pele, só no racional. Outra coisa é você tomar a decisão no racional. Exemplo, você é um administrador, você precisa fazer cortes. Aí hoje você precisa demitir 4 pessoas. Você olha lá, você sabe que essa sustenta a família, irmão, tem alguém doente, a outra tá com um filho com problema, e esse aqui, vai ter dificuldade de conseguir outro trabalho. Eles não são maus profissionais, mas, sei lá, eles são salários maiores e você precisa colocar alguém no lugar. Tua empresa foi comprada por uma multinacional e o cara quer saber de número. Ó, você tá vendo aqui, isso aqui é X, Y, essa função aqui dá para ser 50%, e você precisa cortar. Como é que você faz, Daniel? Exatamente. Aí, como você falou, tomar uma decisão certa é um desafio enorme, né? E aí a decisão, a gente pegando a etimologia da palavra decisão, né? Se você pegar lá decisão, tenta separar na sua mente aí cisão, DE, separa, depois cisão. O que significa fazer uma cisão? Cisão significa o quê? Isso mesmo. Separar, cortar, cisão, cortar. Então anota lá, cisão, cortar. DE. DE significa o quê? Eu sou natural de Joinville. Você é natural de, Éder? Eu de Florianópolis. Florianópolis. Então, o DE significa o quê? A nossa origem. Então, se a gente pegar o significado da segunda parte, cisão, cortar, mais o significado da primeira, origem, então, verdadeiramente, tomar uma decisão é saber cortar as origens. E aí a pergunta é, quantas origens a gente está cortando? Quantas origens você está cortando na sua vida na hora de tomar boas decisões? Na hora de decidir o significado da tua empresa, o direcionamento da tua empresa? Será que você está decidindo verdadeiramente por aquilo que é o certo ou pelo aquilo que você aprendeu que é o certo? E eu não estou julgando, dizendo que o que você aprendeu é certo ou errado. Mas quantas vezes a gente erra porque a gente toma, às vezes, decisões erradas? E o que direciona você a tomar decisões? Normalmente são as nossas crenças. As nossas crenças, né? E muitas vezes as crenças que mais nos atrapalham são as crenças limitantes. Então a pergunta é, tá, Daniel, mas você está me dizendo então que tomar boas decisões é saber cortar as origens? Como é que eu tomo decisões? E aí a gente fala nas características, e o Éder me perguntou, Daniel, quais são as características de boas pessoas na contratação? É você entender um pouquinho de valores. Quais são os valores que essa pessoa carrega consigo, né? É uma pessoa que tem valor de honestidade, uma pessoa que tem valor de segurança, né? Quantas pessoas, o Brasil, ele é um país de valor de segurança. As pessoas, elas muitas vezes preferem ter um emprego que pague R$1.500 do que ter uma comissão que possa gerar R$10.000. Ou um empreendedorismo, né? Por isso que a famosa CLT domina. Isso, ela reina na mente de uma maioria esmagadora, quase. Você já pensou se você tivesse um anúncio lá? Tenta fazer um anúncio e você diz assim, ó, vou pagar 10% de comissão, mas 0 de fixo. Né? Você sabe que você me remeteu agora, você fez lembrar lá em... eu acredito que a minha
principal profissão é vendedor. E eu aprendi a vender em 99, numa escola de inglês. Eu tinha, na época, um trabalho que eu era estagiário. Eu ganhava incríveis 10 salários mínimos. Eles nunca quiseram me mudar para CLT, mas eu comecei como estagiário com 1 ou 2 salários mínimos e eu ganhava 10 salários mínimos como estagiário. E eu larguei isso para trabalhar como vendedor de curso de inglês numa escola que é parecida com a WhatsApp hoje, do Flávio Augusto, aí que todo mundo sabe que é uma referência. E, pô, essa foi a melhor escola que eu tive. Eu aprendi lá, por exemplo, a ter pontualidade, porque a gente tínhamos reuniões às 8 da manhã e à 1 da tarde todos os dias. Quem chegava atrasado tinha que pagar uma... Hoje em dia ia ser bullying, né? Tinha que pagar uma... Chamava de prenda. Era algum mico ali entre os colegas. Nós tínhamos técnica, porque todos os dias a gente falava como é que eu vou abordar, como é que eu vou falar melhor com o meu... Porque eu tinha que buscar um cara que passava na rua, fazia uma pesquisa e vender um curso. E isso me ajudou muito a desenvolver a técnica. E eu não tive medo, né? Eu fui... E na época era só comissão, era só um percentual do que eu vendia sobre as matrículas que eu recebia. Então não era nem recorrente. Eu tinha que matricular todos os meses para receber um percentual. E eu fui, zero medo. Então, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas nesse momento eu já mostrei que, para mim, talvez a segurança não é o meu maior... E o maior valor. Exato, né? Interessante isso. Exatamente. E por incrível que pareça, né, hoje na contratação, a gente vai ver que o principal valor que reina é a segurança, porque as pessoas querem cada vez mais segurança, né? Então, como eu vou contratar um bom profissional, por exemplo, na área comercial, que tem um valor tão forte de segurança, né? Que é exatamente o contrário que a gente busca, né? Aí ele pode ser muito acomodado, né? Exatamente. Então, eu estou ganhando, isso aqui é bom para mim, então é o suficiente. Como é que ele vai buscar algo a mais, né? Exato. Então, algumas características que a gente já identificou, assim, de bons... por exemplo, tu quer arrumar alguém na área de vendas. Cara, busque alguém que goste, por exemplo, de esporte. Normalmente pessoas que praticaram um esporte um pouco mais aprofundado, são bons vendedores. A grande maioria, sabia? Tem um valor de competitividade muito forte. Verdade. Várias experiências eu tive. Eu tenho, na empresa que eu tenho uns 3, 4 jogadores de futebol. Os caras são campeão de vendas. Porque ele foi treinado que não importa competir. Exatamente. Precisa ganhar. Vencer. Exatamente. Precisa ganhar, exatamente. E agora nós estamos no último tema que a gente falou, que são sobre as dicas. E você já está passando aí algumas dicas, né? Pô, identifique pessoas, você quer para a área comercial? Indique pessoas que são competitivas, que trabalharam com esporte, que gostam de vencer. Exatamente. Observe o valor. Exatamente. Observe como que era o comportamento dela em outras empresas. E o que é claro que cada um vai... eu imagino que ele vai colocar da forma dele identificar isso, mas eu acho que tu deu vários pilares e nortes que são bem importantes, né? Questão do valor, questão da confiança, questão da segurança, identificar. Então talvez uma pessoa da área de segurança seria bacana para a área financeira, para a área administrativa, porque ela gosta de rotinas, coisas organizadas, e qualquer financeiro administrativo precisa disso. Exatamente. É bem isso. Não quer dizer que a pessoa de valor de segurança ela não seja uma ótima pessoa. Né? Claro. Como você falou, a pergunta é qual é o perfil, quais são as competências da pessoa que eu preciso contratar. Então, essa palavra é muito importante. Tente identificar quais as competências que você busca para aquela tua vaga. Quais são as competências? Eu quero uma pessoa que seja, que tenha atitude, quero uma pessoa proativa, quero uma pessoa que tenha, não tenha vergonha, que ela seja despachada, quero uma pessoa que goste de pessoas, eu quero uma pessoa que ela tenha, ela queira cada vez mais, né? Como é que é o nome disso? Quando ela quer cada vez mais, uma pessoa ambiciosa. Que tenha ambição. Exatamente. Uma ambição boa, ambição positiva. Né? Então, são algumas das competências que a gente pode utilizar aí na hora da contratação, por exemplo, de uma área comercial. E você falou uma coisa que é interessante, competência, né? E às vezes a pessoa tem a competência sem ter tido experiência na área. Porque se a pessoa, às vezes, ela é do esporte, ela já tem ali a competência do quero ganhar, que no comercial é muito importante. Mas talvez ela nunca
trabalhou numa área comercial, né? Exatamente. E tenha... E lembrando, muito bom teu comentário, lembrando que a gente tem que parar dessa ideia de se a pessoa ela trabalhou com um produto ou não. Lembra, as pessoas compram a confiança. E se a pessoa consegue se vender bem para as pessoas e tem esses atributos que são as competências, cara, isso é um golaço, né? Então, com certeza, a principal dica é: contrate pessoas com competências alinhadas com as competências que você entende que é imprescindível dentro da tua empresa, que com certeza o resultado vai ser fantástico. Bom, excelente a conversa. A gente teve aqui, falei no início, para você pegar o caderno e anotar, porque a gente teve excelentes insights. Volto a dizer de novo aqui, Daniel Santos, a gente vai deixar as mídias sociais deles, vamos deixar as mídias dos nossos patrocinadores, Carol Cortinas e Carol Decor, porque sem eles a gente não teria gerado esse conteúdo aqui, que com certeza trouxe conhecimento de várias horas de universidade, né? Eu sempre brinco que é banco bunda de universidade e muitas horas de experiência na prática, né? É um nome que tá famoso ali hoje em dia, que é Skin the Game, né? Quem participa do jogo. Porque também uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática. É claro que a teoria alinhada à prática, a probabilidade de um resultado melhor ele é grande. Quero te agradecer pela presença, Daniel. Pô, você deixou uns insights muito bons sobre treinamento de liderança, formação de equipes, características que os futuros líderes têm, de como treinar as pessoas, né? Formas de treinamento, de como buscar pessoas bacanas, profissionais no mercado, né? E algumas dicas de como selecionar. Realmente, excelente papo. Espero que você tenha gostado. Te agradeço novamente. Obrigado, Éder. Parabéns aí pelo teu sucesso. Foi um prazer estar participando desse momento descontraído. E com certeza, se eu puder deixar aqui uma frase, né, que pudesse resumir tudo isso que a gente falou até agora, eu diria o seguinte: confie na tua intuição, confie naquilo que realmente você é bom, que é trazer e traga pessoas para o teu grupo que goste, que são apaixonadas por pessoas, que o resto vai ser consequência.